e custou 4 pontos profundos no meu dedo. E sangrou muito. E o sangue espirrava para a parede, espirrava para todo lado. E a minha esposa ficou apavorada. Chamou meu irmão. Eu não tinha carro na época ainda. Eu ia lá para o Sampaio, nesse ponto de pregação, a pé para dirigir o trabalho. E meu irmão pegou o carro e me levou lá no pronto-socorro do Macedônia. Dia de sábado lá. É lotado. É muitas horas que a pessoa demora para passar no médico. Eu nunca vi em lugar nenhum na vida, desde a minha existência, o que aconteceu no posto naquele dia que eu fui. Em lugar nenhum. Desde pequeno até hoje eu não vi algo como foi naquele dia. Quando eu cheguei no posto do Macedônio, pronto-socorro, não tinha ninguém para ser atendido, não tinha nenhum paciente. Estava vazio o pronto-socorro, estava a recepcionista que faz a ficha, enfermeiro lá de braço cruzado, e eu cheguei, não tinha ninguém, estava livre, vazio. Só Deus que faz isso quando Ele quer dar uma lição para alguém. E quando eu cheguei lá, a Simone foi fazer a minha ficha no balcão. O médico veio me atender direto. O médico veio. Eu não entrei na sala do médico. O médico veio onde eu estava e me chamou para me atender lá na sala. Eu não fiquei em fila nenhuma. O médico já estava lá esperando o paciente chegar. Não tinha ninguém, eu era o único paciente. Ele me atendeu. E quando estava fazendo a ficha, ele anestesiou meu dedo, costurou meu dedo, deu 4 pontos, limpou o sangue, fez tudo ali, costurou, colocou um palitinho parecendo um palito de sorvete, assim, e fez o curativo todo ali e tal. E me atenderam. Eu observei, foi interessante que eu observei bem atento para ver o que estava acontecendo, porque eu achei estranho não ter nenhum paciente no dia de sábado. Dia de sábado, que as pessoas aprontam tanto e vai para no pronto-socorro por tanta coisa. Eu peguei e falei para o meu irmão: você pode voltar para casa, que eu vou lá para o ponto de pregação, eu vou dirigir o trabalho lá, e se eu for para casa para almoçar e depois voltar para o Sampaio a pé para fazer o trabalho, eu posso me atrasar. Eu já vou daqui para lá, e quando eu voltar para casa eu como alguma coisa. A Simone foi comigo. A gente foi para o trabalho. E chegando lá, eu dobrei o joelho e comecei a orar até os irmãos chegar. E fui orando. E quando eu olhei na hora, o horário já estava avançado um pouco e não tinha chegado ninguém. O lugar que sempre estava cheio, não chegou ninguém, só estava a gente ali orando. E veio uma tristeza no meu coração, porque estava vazio ali, não tinha ninguém ali, e sempre era cheio. E eu falei assim com Deus: Senhor, o coração triste, não chegou ninguém. Comecei a falar com Deus assim. Aí o Senhor falou comigo: quando você chegou lá no posto, lá onde você foi socorrido, tinha algum paciente lá? Eu falei: não, Senhor, não tinha ninguém. O Senhor, quando eu cheguei lá, já me atenderam direto. Não peguei fila, não fiz nada, porque não tinha mais paciente. Eu era o único que cheguei lá e eles me atenderam com muita atenção. E o Senhor falou comigo: se porventura você não fosse lá para eles se socorrer e ninguém fosse lá para eles trabalhar nesse dia, no final do mês eles iam receber o salário deles por eles estar lá, mesmo não atendendo ninguém. Eu disse: certamente, Senhor, eles estavam ali de plantão para trabalhar. E o Senhor falou: assim é na minha obra. Ainda que não entra ninguém aqui, mas o seu trabalho não é em vão. Eu dei uma recompensa. Esse é o meu pronto-socorro. Glória a Deus. Então, amados, eu sei que Deus vai salvar, que Deus vai fazer o que Ele falou, o que Ele prometeu, Ele vai fazer. Sem disso, nós sabemos. Deus tem falado e confirmado que vai fazer no tempo dele, conforme Ele quer fazer. A gente precisa de confiar no Senhor e na força do seu poder. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz que um planta e o outro rega, mas quem dá o
E eu quero falar que o Senhor me mostrou algo aqui nessa noite, e que eu acredito que está relacionado com o tempo que nós vamos ministrar da palavra do Senhor essa noite. Dentro do mesmo texto da abertura, Isaías 43, onde o irmão Alex leu aqui, que fala: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, é o versículo 1. Glória a Deus. Somente esse versículo 1. Glória a Jesus. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, sabendo que Isaías, o profeta messiânico, chamado assim por ter falado acerca de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus, do nascimento de Jesus, glória a Deus, profeta que mais falou acerca de Cristo, por isso chamado de profeta messiânico, porque falou do Messias, que é Jesus. Nós vemos esse texto bíblico no Isaías 43, que Deus, ele fala dois nomes. Ele fala de Jacó, que criou Jacó, e Israel, que formou Israel. Glória a Deus. Quando Israel estava, glória a Deus, diante de uma adversidade, o povo de Deus estava enfrentando algumas dificuldades, estava com medo de enfrentar, com medo de perecer, com medo dos inimigos os destruir. Então Deus pega e levanta o profeta e vai ao povo e fala: olha, não tema Jacó, começa a falar: eu te criei, assim diz o Senhor que te criou, aleluia, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Glória a Deus. Nós observamos que esse Jacó que Isaías fala, esse Jacó não é contemporâneo de Isaías. Esse Jacó não é contemporâneo. Glória a Deus. Israel é contemporâneo, mas Jacó não é contemporâneo. Mas como pode assim, irmão? Como você quer dizer Israel e Jacó não é o mesmo? Sim, Israel e Jacó é a mesma pessoa. Só que quando o profeta fala, aleluia, que criou o Jacó, ele está falando de Jacó antes de Jacó ser Israel. Antes de Jacó ser Israel, quem que era Jacó? Jacó era o irmão mais novo de Saul. Esaú e Jacó é gêmeos. Glória a Deus. São netos de Abraão, filhos de Isaac. Filho de Isaac. A Bíblia diz que Isaac, filho de Abraão, glória a Deus, do qual o Senhor chamou a promessa que fez Abraão na descendência de Abraão, chamou a continuidade da descendência por Isaac, dando para ele 2 filhos. A Bíblia diz que a esposa de Isaac, Rebeca, ela era estéril, ela era uma mulher estéril, que não dava luz, como também Sara era estéril e deu a luz a Isaac. Glória a Deus. A mulher de Isaac também era estéril, e a Bíblia diz que Isaac orou durante 20 anos. Então Rebeca ficou gestante para dar luz, e quando Rebeca estava gestante, já perto de dar a luz, ela sentindo as contrações, o movimento dentro dela, e era diferente de tudo que ela ouvia falar das outras mulheres que já teve filho. A gestação dela era diferente, ela ficou preocupada, e ela começou a orar ao Senhor, preocupada com a sua gestação, que era muito movimento dentro da barriga dela, e a barriga estava muito grande, e ela começa a falar com Deus, e Deus fala: não se preocupe, não temas com a sua gestação, porque dentro do teu ventre tem 2 nações.
Glória a Deus. Tem 2 povos dentro do seu ventre. Então, antes das crianças nascer, eles já tinham promessa de crescer, de ser de uma nação, a descendência das 2 crianças que estavam dentro dela. Já tinha promessa de ser nação. 2 nações estavam no ventre dela. Uma mulher que era estéril, agora o Senhor fala para ela que tem 2 grandes nações dentro do seu ventre. Não era só 2 filhos, mas através daqueles filhos, Deus formaria 2 grandes nações. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, a Bíblia diz que quando nasceram as crianças, a Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro, e Jacó veio agarrado no calcanhar do seu irmão. E a Bíblia diz que quando Deus fala com Rebeca, Ele diz para ela: olha, é 2 nações, mas o maior, ele servirá o menor. Glória a Deus. O maior servirá o menor. E quando nós entendemos esse negócio de o maior servir o menor, pela Bíblia, pelas Escrituras, é meio complicado. Por quê? Porque naquela época havia a lei da primogenitura. Então, como que tendo uma lei da primogenitura, que o primogênito, o mais velho, ele herdaria todos os bens do seu pai, como chefe da família. Quando o pai morre, o filho mais velho se torna o chefe da clã. O mais velho se torna que recebe todas as riquezas e as promessas espirituais. Ela também repousa sobre o primogênito. E quem era o primogênito? Esaú. Jacó, ele era o filho gêmeo, mas nasceu, saiu do ventre depois de Esaú, agarrado no calcanhar do seu próprio irmão. A Bíblia diz que Jacó, que significa usurpador, enganador, depende, tem traduções diferentes, mas o nome dele não era um nome positivo. O nome dele não era um nome positivo, de Jacó. Aí Jacó cresce, a Bíblia diz que Jacó era mais caseiro. Jacó ficava mais do lado da mãe, ajudando a mãe, fazendo alguma coisa, era homem mais de casa. Esaú, por sua vez, ele era caçador, né? Ele ficava mais ao lado do pai, porque o pai gostava muito da caça. Isaac gostava da caça. E o tempo foi passando, Isaac já estava velho, perdendo a visão, já não enxergava como antes, não enxergava mais nada. Então Isaac, percebendo que os seus dias estavam chegando, ele chama o seu filho mais velho para dar a bênção da primogenitura a qual eu falei, para abençoar. Então ele disse para o seu filho: você vai pegar uma caça, vai fazer um guisado, vai trazer para eu comer e te abençoar. E Rebeca ouve isso, e Rebeca vai lá e dá um jeitinho, fala: olha, o seu pai vai dar a bênção da primogenitura para o seu irmão. Nós vamos fazer uma coisa, não pode acontecer isso. Você que tem que receber essa bênção. Você vai vestir a roupa do seu irmão. E quando chegar lá, você vai passar para o teu irmão para receber a bênção. E então Jacó foi, colocou a roupa de Esaú e foi. Quando a mãe preparou um cabrito, ela fez um guisado e levou para o pai. Chegou lá e falou assim: pai, aqui está o seu guisado, pode comer e me abençoar. Aí o pai comeu o guisado e tal, e falou assim: a voz, o tiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas mesmo assim, ele abençoou a Jacó com a bênção da primogenitura. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando o seu irmão chega e fala: pai, aqui está o seu guisado, pode me abençoar. Aí eu já abençoei o teu irmão pensando que era você. E Esaú começa a chorar pela bênção da primogenitura. Pai, e ainda resta alguma bênção que o senhor pode me abençoar. Eu já abençoei. Ela foi tudo determinado sobre a vida do seu irmão. Então Esaú se enfurece,
e quer tirar a vida do seu próprio irmão. E a Bíblia diz que então ele foge para uma terra longe, uma terra distante. A mãe lhe orienta para ele procurar os parentes por nome de Labão e ali ficar naquela terra vivendo com eles, até que a ira passasse no coração do seu irmão, que desejava o matar. E nessa caminhada que Jacó foi, Jacó dormiu no relento da madrugada, tendo como travesseiro uma pedra, na qual ele deitado, ele então faz um propósito com Deus. Ele fala: Deus, se nessa minha jornada o Senhor fazer que eu seja bem sucedido, e não deixar que me falte o pão comigo, que o Senhor cuidar de mim, também de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Glória a Deus. Ele faz esse propósito de Deus, sem nada, no relento da madrugada. Glória a Deus. E a Bíblia diz que então Jacó vê uma escada, que ela desce do céu, ela sobe da terra até o topo do céu, e ele vê anjos subindo e descendo pelaquela escada, e ele fala: esse lugar aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Consagrou aquela pedra e colocou o nome ali de Betel. Aleluia, a casa do Senhor, a casa de Deus. Aleluia. E Jacó prossegue viagem, chega lá, ele vê Raquel, ele se apaixona por Raquel, amor à primeira vista. E quem era Raquel? Raquel era a esposa de Labão, o qual ele estava procurando. Esposa do filho de Labão, perdão. E leva ele até encontrar Labão. Chega ali, encontra aquela família, ele fica ali naquela casa, começa a trabalhar ali. Glória a Deus. Trabalha, não tinha dinheiro para pagar o dote para casar com Raquel. Então ele faz um acordo de trabalhar 7 anos de graça para poder pagar o dote para ele casar com Raquel. Quando ele trabalha 7 anos, vence os 7 anos, ele chega até Labão e fala: venceu os 7 anos trabalhando de graça, agora deixa eu casar com a sua filha mais nova. Ele tinha 2 filhas, uma por nome de Leia e outra por nome de Raquel. Aí Labão fala: tudo bem, vamos fazer o casamento. Fizeram a festa, fizeram tudo lá, mas quando chegou na hora da lua de mel, não era Raquel, era Leia que estava lá. Aí ele começou a chorar e falou: você me enganou, eu paguei o dote para casar com a sua filha mais nova. E ele disse: porventura eu casaria mais nova e deixaria mais velha? Não é certo isso, mas a lei permitia que ele poderia casar com mais de uma pessoa. Naquela época a lei, não é Deus, a lei que tinha lá, a lei deles. Então ele casou, trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. Raquel, ela era estéril, também era estéril. Casou-se com Raquel e trabalhou, o seu sogro rolou, ele trabalhou mais 7 anos de graça para ele. E Labão enriqueceu grandemente, porque tudo quanto Jacó colocava a mão, abençoado era, prosperava. Então ele cresceu o seu rebanho de tal forma, e Jacó falou assim: olha, não dá mais para mim ficar trabalhando com você, você já mudou o meu salário por 10 vezes, já tinha pagado tudo, já estava trabalhando. Mesmo assim, Labão ainda enganava ele, porque Labão era enrolado. E ele disse: eu vou embora. Não, você não vai embora, eu vou fazer uma coisa boa para você. Daqui para frente, você não vai ter salário mais. Vai ser assim, ó. Todas as ovelhas malhadas que nascerem, essa que nascer com alguma lista, com alguma cor, uma corzinha, uma cor de outra cor, essa será sua. E as de uma cor só é minha. Está combinado? Combinado. Durante a noite, Labão pegou todas as ovelhas listradas, manchadas, pegou seus filhos, mandou levar muito longe de lá aquelas ovelhas. Deixou só as ovelhas de uma cor só, enganando Jacó de novo. Jacó estava pagando preço pelo que ele fez lá com seu irmão lá atrás. E Jacó pagando o preço. E a Bíblia diz, glória a Deus, que Jacó cuidava das ovelhas, só nascia ovelha de uma cor só, enriquecendo Labão ainda mais, e ele cada vez pior. Aí Deus dá uma estratégia para ele. E Deus fala com Jacó. Ele pega um galho de árvore
ele arranca a casca dela, um pedaço ele tira a casca, outro ele deixa com a casca. Então fica um lugar liso e outro com a casca. Ele pega aquele galho, aquela vara de árvore e coloca no lugar onde que as ovelhas iam beber água. E ele colocava ali para as ovelhas que estava prenha, que estava para dar filhote. E as ovelhas, quando ia beber água, ficavam olhando aquela vara ali dentro da água, uma de uma cor, outra de outra parte de outra cor. E quando nascia o filhotinho, ele nascia liscado, nascia manchado, uma cor de uma cor, outra cor de outra. Então Jacó começou a escolher as melhores ovelhas, mais saudáveis, mais bonitas, e pegava aquelas mais robustas, mais fortes, para que o rebanho dele viesse dentro dessas ovelhas bonitas, fortes, saudáveis. E aí Deus começou a enriquecer grandemente a vida de Jacó. E a Bíblia diz que ele saiu dali com muitas posses, muitas ovelhas, saiu dali rico para encontrar o seu irmão. Ele precisava de encontrar o seu irmão, saiu com muita riqueza para poder abençoar o seu irmão. Mas só que Deus de promessa, Deus fiel, tinha cuidado do seu irmão, tinha trabalhado no coração do seu irmão, e Deus tinha feito muito mais por Jacó do que Jacó estava esperando. Jacó estava com medo de haver uma coisa terrível, é ele encontrar com seu irmão. Ele vai ao encontro do seu irmão, glória a Deus, pelo caminho, andando, voltando para sua terra, para encontrar com Esaú. Ele fez um plano: quando eu encontrar com meu irmão, eu vou dar todo esse rebanho que eu estou levando aqui separado, para abençoar meu irmão, para apaziguar a nossa situação. Então ele vai, e de longe ele avista Esaú, com ali vários homens junto com ele ali. E o Esaú era caçador, era homem valente, e ele de longe, aí ele manda algumas pessoas ir lá para ver se Esaú estava na paz. Jacó era vigilante. Nessa caminhada que ele vai encontrar com Jacó, com seu irmão, no vale de Jaboque. No vale de Jaboque, ali no vale de Jaboque é surpreendido. O anjo do Senhor aparece a Jacó no vale de Jaboque. Então Jacó, aleluia, começa a lutar com o anjo. E abraçou o anjo e falou: só que sol depois que tu me abençoares. E ele lutando com o anjo. Por isso que a Bíblia fala que Jacó foi um homem que lutou com Deus e não morreu. Foi ferido na coxa, mas não morreu. E ele segurou o anjo e falou: só que sol depois que me abençoares. Ele disse assim: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Não chamarás mais Jacó, tu chamarás Israel, porque farei de ti uma grande nação. Glória a Deus. Então aqui no texto, quando nós olhamos que Deus fala assim, no livro de Isaías 43, aleluia, mas assim agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Deus está falando: não temas, não temas o que você está passando, não tema o que você está vendo, não tema o que está acontecendo, que parece que é ruim, que parece que você vai perecer, que parece que você não vai alcançar aquilo que você quer, que parece que as coisas não vão melhorar, que não vai mudar. Não temas, porque eu estou contigo. Quando tu passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando pelo fogo a chama não arderá em ti, porque eu, Senhor, estou contigo. Aí Deus fala assim: olha, quando ele fala para Jacó, que te criou, ele está lembrando o que ele fez lá atrás. É para trazer a lembrança para Israel ali, que o que ele prometeu, ele fez. Quando Israel não era Israel, ele fez uma promessa. E agora que Israel, é uma nação, não é mais uma pessoa, mas agora é uma nação que
falei, Jacó era lá do passado, Israel presente, mas é a mesma pessoa, porque ele prometeu para Jacó, mas ele fez Israel. Jacó nesse tempo aqui de Israel não existia mais, mas o Israel, que é a nação que Deus falou que fazia de Jacó, era existente. Essa nação estava em conflito, estava em guerra. Então Deus falou: olha, foi eu que prometi antes de vocês ser nação, foi eu que cuidei de Jacó, eu sou o Deus da promessa, eu que fiz cumprir a promessa na vida de Jacó, e eu estou falando para vocês que eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos, essa peleja não é vossa, eu, Senhor, estou convosco, vocês não estão só, aleluia, eu estou no comando, eu estou na direção. Então se aquieta e confia e saiba que eu sou Deus. É isso que Deus está falando. Confia. Eu já não falei. E se eu falei, visto que eu disse para Jacó e fiz cumprir Israel, aleluia, é Israel, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Glória a Deus. Então Deus traz para nós observar quantas promessas que Deus falou para você, Ele já cumpriu na sua vida. Deus já fez cumprir na sua vida. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele estava cuidando de Israel. Glória a Deus. Oh, aleluia. Saber que Deus cuida de nós. Deus cuida. Interessante que Deus tem as suas formas de cuidar, e que às vezes ela é desapercebida. Tem pessoas que fogem dos cuidados de Deus. Ela foge dos cuidados de Deus. Quando você é uma pessoa que você participa na igreja, que você vem para a igreja, que você se esforça, que você busca, que você quer, se interessa pela palavra de Deus, você está buscando os cuidados de Deus. Porque em todos esses lugares tem a ação de Deus em favor daqueles que buscam o Senhor. Os cuidados do Senhor, Ele vem através da palavra, Ele vem através do conselho, através da direção, através de ensinar como que nós devemos andar para que nós sejamos abençoados. É cuidado de Deus. Aleluia. Isso é cuidado do Senhor para conosco. Amados, o irmão Alex estava aqui orando com a igreja, nós estávamos orando, e Deus mostrou para mim uma visão. E o que eu vi? Eu vi colheita de morango. Os morangos estavam todos maduros. Eu vi o cesto. O morango maduro, incrivelmente, o morango é fácil de machucar um ou outro quando ele está bem maduro. Mas esse não. Ele estava sendo colocado dentro da caixa, mas ele não machucava o outro. Mas ele estava todos vermelhinhos, todos prontos, estava no ponto certo. Era a colheita, chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita. Nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra. A colheita do morango, porque o morango já está maduro. Deus está mostrando o arrebatamento da igreja que vai ser tomada dessa terra. Deus vai levar o seu povo. E uma coisa me veio à memória, quando eu vi aqueles morangos sendo colhidos, colocando naquelas caixas, na visão. Há pouco tempo atrás eu tive com o irmão Lailton na casa do primo dele, e eu conversando com o primo dele, eu vi um pé de mato ali. Eu falei: nossa, esse aqui parece um pé de morango, que lá no Paraná tinha lá. E ele disse assim: mas esse é o pé de morango. Esse daqui não tem, mas ali tem ali que já tem morango. Aí me levou eu mais para frente, lá na chácara, e eu vi os morangos. Morango natural mesmo, os pés de morango que nascem, não plantou não, é que nasceu lá no mato, natural, morango natural, vermelhinho. Eu já comi um docinho, um pé bem grandão, bem alto, e um moranguinho bem pequeno, desse tamanho, franzino, um morango franzininho, mas docinho, comi um morango. E na hora que Deus mostrou a revelação para mim, eu lembrei dos morangos bonitos que eu vi sendo colhido na lavoura e colocado dentro da caixa.
eu me lembrei do morango, frasezinho, pequenininho, docinho, mas pequeno, um pé grande, mas morango pequeno, tirado lá, natural do mato, que não foi cultivado por alguém. Aí, mas por que eu vi esse morango, essa colheita de morango, esse morango bonito colocado na caixa, todos grandão, bonitinho, vermelhinho? Eu lembrei do outro lá, que o pé era grande, porém o morango, ele era pequeno. Mas sabe o que veio? Sabe o que o Espírito Santo colocou? Cuidado, cuidado, porque às vezes a pessoa pensa, a pessoa que não vai para a igreja, que não busca o Senhor, que não está dentro das coisas de Deus, que não está debaixo do pastoreio, do ensinamento da palavra do Senhor, é como um morango nativo do mato. Ele não deixa de ser crente, ele foi crente, só que a falta de ser podado, só que a falta de ser adubado, e a falta de colocar os nutrientes necessários ali, ele nasce e ele cresce de qualquer maneira, não tem estrutura, aí fica franzino, fica fraco, ele não é protegido, as aves come, a formiga come, então ele começa a passar luta, passar dificuldade, para sobreviver difícil, e não tem uma saúde, não tem um vigor. É como o crente que não tem um vigor espiritual, não tem saúde espiritual, porque ele não recebe os cuidados que ele precisa, ele não recebe os nutrientes que ele precisa, então é desse jeito. Mas aqueles que vêm, que amam a casa do Senhor, que se alimentam das coisas do Senhor, que recebem os cuidados que precisam, os nutrientes necessários, aleluia, ele está preparado para o dia do arrebatamento, crescendo na graça e no conhecimento, conforme a vontade de Deus, com a vida saudável, pronto, amadurecido na fé, criado pela palavra de Deus, como Deus criou Jacó, criado e formado por Deus, aleluia, preparado para a colheita, porque, aleluia, ele está na seara, sendo cuidado pelos trabalhadores da seara de Deus, para poder ter vigor e saúde espiritual, para o dia da vida do Senhor, está pronto para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, nós precisamos de estar congregando, precisamos, aleluia, de estarmos juntos, aprendendo um com o outro, crescendo, porque a palavra diz que quando o meu povo ele se reúne, aleluia, um tem salmos, o outro tem cantos espirituais, o outro tem revelação, o outro tem palavra, tudo isso para a edificação mútua da igreja do Senhor, para nós crescermos juntos, para nós sermos cuidados juntos, ser regado, ser fortalecido, aleluia, ser sarado, glória a Deus. Às vezes a formiga foi lá e deu uma mordida, a pessoa pensa que vai morrer, daqui a pouco chega o cuidador da vinha, aleluia, e já passa o produto ali, e já faz a formiga morrer, aleluia, para que você cresça com saúde, aleluia, para glorificar o nome do seu Deus. Entendeu? Você não entendeu a mensagem? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então foi isso daí que Deus mostrou. E nós precisamos realmente entender que a vida do Senhor está próxima. E sabe por quê? Porque quando Deus mostrou essa visão, veio uma coisa assim no meu coração, além desse cuidado, que nós precisamos de estar juntos, se aprendendo com Deus, para estar a nossa qualidade. Não é nós que define a nossa qualidade, Alex. Não é nós que definimos se nós estamos prontos ou não. Quem define é Deus. Nós somos colheita do Senhor. Nós somos lavoura de Deus. Nós não somos a lavoura de Deus, nós somos a lavoura de Deus. Então não é do nosso jeito, do jeito que nós queremos. É do jeito que Deus quer, porque é dele a lavoura. Nós não somos nossos, nós somos dele. Nós somos comprados para ele pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos dele. O que ele falou para Jacó? Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu dei ungido e servo por ti. Deus pagou o resgate por Israel. Aleluia, pagando o resgate
E nós somos resgatados, aleluia, através de Jesus Cristo, que pagou o preço pela nossa redenção na cruz, para nós sermos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que são de Deus, eles ouvem a voz de Deus. Aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus. Porque nós somos dele. E nós somos lavoura. Nós somos ovelha do seu pastoreio. Aleluia. Então nós precisamos do cuidado de Deus, da maneira que Deus estabeleceu para nós sermos cuidados. Não ser cuidado do jeito que eu quero. Eu quero ser cuidado assim, eu quero ser cuidado assado, e vai ser assado mesmo, o fogo da aflição das lutas. Mas se nós se sujeitar ao cuidado de Deus, aleluia, nós vamos resistir o diabo, ele vai fugir de nós. Aleluia. E o nome de Deus vai ser glorificado na nossa vida, e nós vamos ser abençoados por ele cada dia mais, na presença do nosso Deus. Aleluia. Então essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Glória a Jesus. Deus continue abençoando as nossas vidas, que te dê uma semana abençoada, uma semana com livramento e proteção de Deus, saúde, paz, e ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, se cumprindo na sua casa. Aleluia. As pessoas que estão vendo através do Facebook, do Instagram, que a sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Quero te convidar você para que na próxima quinta-feira você possa estar aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus, louvando o nome do Senhor, recebendo os cuidados de Deus para a sua vida. Glória a Deus, amém? Então vamos orar, despedindo da casa do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome santo e maravilhoso do Teu Filho, no nome de Jesus, nós agradecemos pela palavra do Senhor, vinda direto aos nossos corações. Agradecemos pelo cuidado, pela Tua fidelidade, para cumprir a Sua palavra e as Suas promessas. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel, aleluia, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pedimos que o Senhor nos despeça em paz, ao tornar nossos lares debaixo da Tua proteção. Dê uma semana abençoada a todos, no nome de Jesus. Repreende todo o intento do mal e ordena as Tuas bênçãos sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos. Todos podem dizer amém. 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 A paz do Senhor a todos. Glória.